No Bote a Boca, no trombone, entrevista. Estamos de volta, 8h03. O Ministério Público Federal se manifestou na terça-feira pelo arquivamento da investigação que cita o governador afastado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, no caso da compra dos respiradores para pacientes com Covid-19 em abril de 2020. De acordo com o órgão, não há indícios de participação dele na aquisição dos aparelhos e isso gerou muita repercussão aqui no estado e nenhuma data específica temos oficialmente de quando continua a questão do trâmite do julgamento, né, Gilson? Pois é, inclusive com fatos novos agora que apareceram de ontem para hoje com mensagens de Moisés na época, nas conversas que teve com os demais integrantes da equipe. Mas, para falar sobre isso, nós estamos com o advogado de defesa do governador Carlos Moisés, Dr. Marcos Probst, o qual agradecemos por sua atenção conosco aqui da Rádio Menina, de Balneário Camboriú, de todo o litoral de Santa Catarina. Dr. Marcos, bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Menina. A partir de agora, entrevista a condução com Adilson de Souza, Caleb Moreno, esse que vos fala. É interessante mostrarmos que, nesse processo, o Ministério Público Federal já se manifestou. Também tivemos um parecer do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina afirmando que o governador Carlos Moisés não tem responsabilidade na aprovação do reajuste dos procuradores. Isso foi sobre a outra questão, estamos falando sobre respiradores. A Polícia Federal diz que não encontrou elementos para incriminar Moisés no caso da compra dos respiradores, né? E ainda outras situações que nós estamos acompanhando em relação a isso. A partir destas análises e a partir desses relatórios, é possível formalizar uma defesa de maneira a inocentar, também por intermédio do voto, daqueles que vão participar do processo da continuidade dessa processualística em Florianópolis, doutor? Inclusive, antes do doutor, os deputados, 5 deputados e os 5 desembargadores, que agora que vão decidir, né? Pois não, doutor? Bom, Adilson, Caleb, obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer poder conversar com a imprensa e em especial com os ouvintes da Menina. É importante que se diga, e isto é relevante, a defesa trazer ao ouvinte, né, qualificado da rádio, de que o caso envolvendo os respiradores foi objeto de ampla investigação, na verdade mais de um ano se investiga o caso em diferentes esferas de competência investigatória. E é importante que todos saibam que o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina já se manifestou de que o governador do estado não tem qualquer responsabilidade na compra dos respiradores. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina, num despacho muito substancioso, muito técnico, muito acurado, através do Procurador-Geral de Justiça e referendado por todos os integrantes da força-tarefa que investiga o caso, também se manifestou de que o governador do estado não tem qualquer participação e também não se omitiu no caso dos respiradores. E, dando sequência tanto à Polícia Federal quanto agora, mais recentemente, à Procuradoria-Geral da República, através também de uma ampla investigação, com uma série de coleta de materiais, provas, também concluiu que o governador Carlos Moisés não tem qualquer participação e também não se omitiu no caso. Isto é relevante que seja trazido ao público porque significa que absolutamente todas as esferas de investigação até o presente momento inocentaram Carlos Moisés da Silva na questão envolvendo os respiradores. E por que o fizeram? Porque, de fato, o governador não participou diretamente desta compra, ela ocorreu tão somente dentro da Secretaria de Estado da Saúde, e, no outro momento, quando tomou ciência do pagamento antecipado, no mesmo dia, determinou o acionamento da Polícia Civil, que já no dia 23 de abril começou a investigar o caso antes mesmo dele se tornar público. Dentro de todo esse conjunto probatório, volto a deixar claro, todos os órgãos investigativos, seja a nível estadual ou federal, se manifestaram pela inocência do governador do estado.
a decisão dos magistrados em relação ao governador afastado Carlos Moisés, a partir desses pareceres que nós citamos aqui, Ministério Público Federal, Polícia Federal, Tribunal de Contas do Estado, tem validade no meio jurídico o segmento dessas recomendações? Certo, isso é uma questão da processualística, que são provas evidentes, né? De uma não participação, então, em um suposto esquema fraudulento em que Moisés tinha conhecimento de todos os trâmites. Mas vamos supor que ele seja condenado. O que diz o direito? Como se vê de uma forma técnica esta possibilidade? Seria uma questão política entremeada no Judiciário de Santa Catarina, doutor? Bom, é importante que se diga que o Tribunal Especial de Julgamento ele vai apurar a existência ou não de um crime de responsabilidade, né? E a defesa, é importante que a defesa traga também ao conhecimento do ouvinte de que o julgamento que teve, né, a primeira etapa do julgamento que ocorreu no dia 26 de março foi uma etapa preliminar onde os desembargadores e os deputados estaduais tão somente deliberaram se instaura ou não instaura processo. Como a deliberação por 6-4 foi pela instauração do processo, a lei, que é uma lei antiga de 1950, ela determina que durante a instauração do processo, o governador é afastado por até 120 dias. E é esta fase que nós estamos. Em momento algum, tanto parlamentares quanto desembargadores se manifestaram pela culpabilidade do governador. E nós estamos agora, enquanto defesa, esperando que seja marcado a data do julgamento, que acreditamos que seja agora final de abril, início de maio, para que daí sim os desembargadores e os parlamentares possam analisar se Carlos Moisés da Silva praticou ou não crime de responsabilidade. E aí, respondendo objetivamente a pergunta, ora, se todos os órgãos de investigação até o presente momento disseram que o governador não participou e não se omitiu, porque quando ele tomou conhecimento, imediatamente chamou a Polícia Civil e mandou determinar que se investigasse os fatos de forma ampla, me parece que seria um contrassenso pensarmos na existência de um crime de responsabilidade, porque não há ato ilegal a ensejar o crime de responsabilidade. Esta que é a questão. O governador do estado não praticou nenhum ato ilegal, tanto porque não participou da compra, quanto porque não se omitiu quando tomou conhecimento do pagamento antecipado envolvendo a aquisição dos respiradores. Agora, doutor Probst, vale lembrar também que pelo menos 2 magistrados, né, ressaltaram durante os votos que a ausência de crime do governador não o isenta do julgamento por responsabilidade, que é isso que nós estamos acompanhando e aguardando, tema de qualquer impeachment. Agora, também, né, está caracterizado que Moisés não foi omisso dolosamente, ou seja, intencionalmente, mas ele pode ser, sim, enquadrado por uma omissão culposa, ou seja, sem querer, por ser o mandatário maior do Executivo do Estado de Santa Catarina. Esta também é uma visão do que pode vir a acontecer. Qual a sua visão como advogado de defesa? O Ministério Público do Estado de Santa Catarina, assim como a Procuradoria-Geral da República, disseram que o governador não se omitiu. E esta omissão, ela envolve qualquer escopo que você analise do que toca a não agir. Então, me parece que é evidente, e aí é certa a colocação, cada julgador do Tribunal Especial de Julgamento fará a sua apreciação, né? São 10 julgadores, são 10 votos, cada um fará o seu juízo de convicção. Mas enquanto defesa, enquanto análise técnica da situação, não há ato ilegal praticado pelo governador. E este é o ponto que precisa ser dito. E quem diz não é a defesa, quem diz é o Tribunal de Contas do Estado, é o Ministério Público de Santa Catarina, é a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República. E se não há ato ilegal, é impossível a existência de crime de responsabilidade. Nós falamos isso de forma muito respeitosa, é evidente que compete a apreciação dos fatos, do caderno processual por cada julgador, mas me parece que há um contrassenso aqui de partida, porque, de fato, não há ato ilegal e isso já foi amplamente investigado por diferentes órgãos responsáveis para tanto. Por isso que aguardamos a data de julgamento. Enquanto defesa, temos uma convicção muito firme, né, da absolvição do governador. É claro que falamos isso de forma respeitosa, porque precisamos aguardar a decisão colegiada a ser proferida.
Doutor Marcos, ora, vejo que o governador, na minha opinião, voltará ao seu cargo de titular comandante do estado de Santa Catarina, devido a todas estas questões já ditas aqui. Ele voltando como mandatário máximo do governo do estado de Santa Catarina, porque ele leva consigo essa fama, e agora existem muitas manifestações, inclusive nas plataformas digitais, enfim, nos nossos contatos aqui, de que tudo acaba sempre em pizza. E esses 33 milhões estão na imagem do governador hoje como que não vai dar em nada e que o povo perdeu 33 milhões. Não seria o momento, ora ele seja absolvido, volte ao comando do governo do estado, de exigir da sua polícia, já que ele pediu para a polícia investigar, que descubra, enfim, onde está o dinheiro e que esse dinheiro volte para os cofres do estado? A pergunta ela é muito pertinente e ela é muito importante. Primeiro, que me permite esclarecer de que 14 milhões, aproximadamente 14 milhões, o número certo são 13 milhões e 13,7 milhões, já foram sequestrados, ou seja, já estão em contas judiciais vinculadas ao Poder Judiciário de Santa Catarina por medidas judiciais determinadas pelo governador do estado através da Procuradoria-Geral do Estado. Portanto, a Procuradoria-Geral do Estado já recuperou 13,7 milhões dos 33. Mas isso não basta. O governador do estado jamais sossegará enquanto todos os recursos sejam devolvidos e os responsáveis paguem pelos seus erros. E é tão importante esta decisão da Procuradoria-Geral da República, que arquiva contra Moisés a investigação, porque permite que o processo volte a Santa Catarina e que o Ministério Público do Estado possa processar os reais e efetivos responsáveis por esta aquisição fraudulenta. Isso é importante. O governador do estado sempre se manifestou nesse sentido. O governador é o primeiro interessado de que os responsáveis paguem pelos seus erros e os recursos sejam integralmente devolvidos, inclusive com juros de correção monetária. Portanto, dos 33 milhões, atualmente quase 14 milhões já estão depositados em contas judiciais, inclusive a Procuradoria-Geral do Estado já solicitou que isto fosse liberado para ações do próprio Estado, mas continua ali depositado em conta judicial, isso já está assegurado, e o restante do valor é um trabalho que tem que continuar para que o erário seja integralmente ressarcido e os efetivos responsáveis sejam penalizados no campo criminal, administrativo, e se for o caso, inclusive, civil. É isso aí, a fala do advogado Marcos Probst, advogado de defesa do governador afastado Carlos Moisés, ao vivo hoje na Rádio Menina, trazendo informações importantíssimas para a continuidade do debate em relação ao julgamento que deve acontecer e que ainda não tem data marcada, né, doutor? Obrigado pela participação, um grande abraço, bom trabalho. Eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço aos ouvintes. Você